Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Calgondá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.orumilá-fa.com.br. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de analisarmos as informações que a gente recebe e a fonte dela, porque existem muitas distorções e hoje em dia, pela quantidade de informações que circula, tem muita informação ruim sendo propagada e você às vezes pode não saber que aquilo ali que você está lendo é uma porcaria. Eu vou explicar isso agora em detalhes, ok? Bom, a motivação para eu falar sobre esse vídeo, esse assunto, foi que isso remonta da época que eu comecei a aprender sobre essa religião lá, final da década de 90, né, que eu estava envolvido com isso, que eu comecei a ter contato por literatura, por livros e referência, falar com pessoas, participar de grupos na internet, em que as informações circularam. Naquela época não tinha grandes sites, né? Você participava de grupos de discussão, né? Então os primeiros grupos de discussão que eu participei foram os grupos do Yahoo Grupo, que tinha lá os grupos de candomblé. Não tinha IFA naquela época, tinha grupos de candomblé, eu participava dos grupos de candomblé, eu participei do Orixá List, foi uma das primeiras listas de e-mail que teve no mundo, que discutiam o pessoal de Lucume, de Fá, de candomblé, aí tinham várias tradições. Então eu comecei a ter contato com as pessoas, e o que a gente aprendia, que a gente via o seguinte: você via pessoas com muitas informações, né, e nem todas as informações eram corretas. E o que você tinha que fazer para descobrir aquilo, depois eu percebi, é que você tinha que começar a ir atrás da fonte onde aquilo foi. Existia muita informação só que esse comportamento permanece até hoje. Até hoje a gente está assim. A internet é muito legal, redes sociais também. Hoje as pessoas têm muita oportunidade de publicar informação, gerar informação, assim como eu gero, eu boto no meu blog. Tem outras pessoas que também fazem outros blogs, fazem sites e tal, com aquelas informações para as casas ou para eles. Então, a grande benefício da internet foi permitir que todo mundo pudesse publicar, todo mundo pudesse estar disponível, falando em vídeos, ensinando coisas. Isso é muito legal. Claro que, eu vou lembrando o vídeo anterior sobre a criança de Lucum, você não pode, na vida, desligar o bom senso. Eu vou ter um vídeo que eu vou falar sobre questões da religião, assim, outras questões da religião, que é isso. E eu vou falar sempre essa frase: gente, a gente não pode desligar o bom senso, a gente não pode desligar a inteligência, não pode desligar a sabedoria quando a gente trata com aquilo. O fato da gente chegar e ler informação no site não significa que eu tenho que chegar agora acreditar aquilo. Você tem que olhar aquilo com reserva, olhar, tentar juntar aquele quebra-cabeça, sempre ter um pouco de perspicácia para saber se aquela informação é válida. Porque eu estou falando para vocês, existem muita informação sendo publicada, muita informação boa, e muita informação ruim também. A liberdade é isso. Então tem que filtrar. Não tem que filtrar nada. Antigamente era assim. Tinha livros bons e livros ruins, sempre tiveram esse tipo de coisa. O fato de estar escrito num livro nunca foi atestado de qualidade, nada, né? Então, sobre uma coisa, o negócio de estar escrito em livro ser uma coisa importante, eu vou lembrar um caso histórico, né? Que não sei se as pessoas conhecem. Existe uma coisa muito famosa chamada, tem outros nomes, o Testamento de Constantino. Foi o seguinte: Constantino, que era o imperador romano, muito importante, foi ele que transformou o cristianismo com a religião oficial, difundiu no mundo, né? Ele teve uma importância muito grande para o cristianismo e tudo mais. Aí ele morreu, e gerou um vácuo ali para o pessoal da igreja, né? E agora, o que aconteceu? Cara, o que aconteceu? Os padres, né, naquela época, gente que sabia ler e escrever era muito raro, e as pessoas, em documentos escritos, tinham um valor muito grande. Então, um padre, né, não foi só um monge, né, foi um padre lá, percebeu aquilo e juntou com outras coisas, fizeram o seguinte: o que eles fizeram? Olha só. Eles pegaram um papel, que eles eram um negócio, escreveram como se aquilo fosse o testamento de Constantino. E naquele testamento, Constantino passava os poderes dele, as posses dele, para a igreja lá de Roma, passar para Roma a igreja. E dava os poderes, inclusive, para reinar, para botar regra, para impor regra para todo mundo. É como se Constantino estivesse passando o poder para aquilo. Eles escreveram aquele papel. Olha o que aconteceu. As pessoas na época davam muito valor ao papel. O fato de estar escrito no papel, aquilo virou um documento. E durante dezenas de anos, talvez mais de século, as pessoas deram atenção àquilo como se fosse uma coisa. Não, Constantino passou para eles o poder. Até que teve alguém que falou assim: cara,
De onde apareceu isso? Começou a questionar e descobriu que aquele testamento de Constantino era falso e que aquele pessoal tinha subjugado pessoas, dominado pessoas, né? Isso é da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha subjugado outros reis, não sei o quê, baseado no documento que ela tinha inventado, né? Então, a gente não pode entrar nessa história do testamento de Constantino, né? Do fato de você pegar um livro, abrir lá e lá está a informação. Não, se está no livro, essa informação é verdadeira. Não, gente, olha só. Pessoas publicam qualquer coisa, né? Tem algumas livrarias, tem alguns editores com algum tipo de senso, bom senso, mas a opinião do livro é a opinião do escritor. Tem gente que acha assim, não, isso é uma tese de mestrado, tese de doutorado, uma tese... Cara, olha só, uma tese é uma opinião. Eu já li muita tese de mestrado, de estudos acadêmicos que são porcaria, cara. Imagina só, a cada ano, não sei quantas turmas, né? Foi um monte de antropólogos aí, cada um tem que escrever uma coisa. Pega uma pessoa, resolve escrever sobre um aspecto da região afro-brasileira, um aspecto da região urubá, ele vai escrever aquilo, aquela banca não tem a menor capacidade de avaliar aquilo, talvez tenha pouca capacidade, vai olhar o método, se o cara foi lá, mas não vai, talvez se ater naquele conteúdo, não vai saber, poder avaliar e vai dar ok. Cara, então tese de mestrado, faça ser uma tese de mestrado, ser um trabalho acadêmico, não tem valor zero. Gente, eu vou repetir. Eu já li lixos que ofendem a inteligência, ofendem a integridade, ofendem as fontes daquilo ali. Às vezes até a pessoa pegou a fonte, mas ele não entendeu nada. Ou seja, lembra que vamos usar a inteligência, o bom senso, a sabedoria. Cara, tem muita gente idiota. Idiotas se formam, tá certo? Idiotas se formam e escrevem livros, idiotas escrevem teses de mestrado que são aprovadas. Cara, o fato de ter uma tese de mestrado sobre aquilo não dá, não. Não é uma pré-condição de qualidade. Eu já vi, eu tenho inclusive teses de mestrado muito boas sobre candomblé, cara, algumas realmente gente que teve trabalho do Zé Flávio, outro trabalho de Orixá. Eu já tenho alguns trabalhos assim, muito legais que eu guardo, e que outros se originaram no livro, e outros são porcaria, também já li. Como eu compro muito, já comprei, agora não compro muito mais, porque já não tem muita coisa. Comprei muito livro de candomblé dessa religião, eu já vi muito livro bom e muito livro porcaria, tá certo? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com essas malditas fontes, tá certo, né? Por exemplo, uma das pessoas que analisou isso foi o Verger, né? O Verger, ele percebeu, há muito tempo atrás, que foram publicados uma série de livros com informações muito erradas sobre a cultura urubá, sobre a sociedade, sobre a religião, porque ele foi lá, aí ele descobriu. Aí ele começou a olhar os livros e descobriu que estava tudo errado. Aí ele foi na fonte, então ele publicou um artigo chamado Etnografia Religiosa Urubá, Ética, alguma coisa. Esse artigo teve dois sentidos. Ele falou sobre isso e tinha um sentido de criticar a Joana Elbain, que eles brigavam, né, um entre o outro, né? Esquece a briga da Joana Elbain com o VG, mas o VG fez uma análise muito interessante da etnografia disso, né? Ele descobriu quem foi o primeiro cara que apontou ele descobriu quem foi o primeiro cara que postou uma informação errada, e essa informação passou a ser copiada de lugar em lugar, sem que as pessoas fizessem, e virou uma verdade, uma informação toda errada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse cara aqui, o Frobenius, né? Ele é um escritor importante, um pesquisador. Ele foi na África em 1910 a 12, fez uma expedição lá na terra Yorubá, e ele fez um livro, cara, documentou aqui coisas da terra Yorubá, documentou do jeito que ele estava entendendo, né? Então, isso aqui virou referência para muita gente, né? Porque existe muita falta disso, né? Muita falta de informação urubá antiga, de como é que era naquela época. Então, acabou sendo virando referência. O livro do Lelis foi usado também e tem muita coisa porcaria lá. O Frobenius tem uma parte aqui que ele fala, uma parte sobre Fá, que ele bota uma tábua, associa Odu a ponto cardinal. Muita gente repete isso. Eu fui atrás desse livro, comprei esse livro por causa disso, dessa informação. Fui descobrir. Ele viu. Ele publicou aquilo ali, mas não deu nenhuma referência, nenhum motivo. Ele associou por associar, escolheu 4 Odus e não tem nenhuma explicação. E as pessoas ficam repetindo aquilo, até hoje repetem essa informação, exatamente essa informação, sem entender, sem ter motivo, sem poder explicar, basicamente repetindo aquilo lá. Aí tem alguns autores africanos importantes também, né? Esses 3 aqui, eu gosto muito desses 3 aqui, né? O Lalu, tá certo, né? O Parrinder, eu gosto muito do Parrinder eu gosto. E o Imbit, né? Esse Imbit lá. Cara, se você pegar esses livros aqui, né? Existem alguns trechos aqui de alguns assuntos, principalmente assuntos de pós-morte, existem alguns assuntos aqui que você vai fazer o seguinte, você vai ler num livro, vai estar igual no outro e no outro, exatamente a mesma coisa. Eu não fiz o que o VG foi descobrir quem foi o primeiro que publicou, para os outros copiarem, tá certo? Mas assim, tem trechos aqui inteiros, trechos inteiros que são repetição.
Isso aqui, na realidade, não está tudo bem. Eu estou dando o seguinte, tem 3 pessoas que falam sobre aquele assunto, uma delas começou, as outras saíram repetindo, como tem muita gente assim. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muita gente que sai publicando coisas e repete, ou repete coisa ruim, então, ou repete coisa boa, mas assim, o problema da repetição do ruim é que você não perceber, então tem que usar a perspicácia de saber que está vendo, a informação. Tem muito babalaô escrevendo no site, eu sou babalaô, então essa é a informação. Cara, olha só, questione tudo, inclusive o que eu publico, tá certo? Questione tudo, porque assim, você deve duvidar de tudo, tem que ter muita certeza. Eu digo assim, para quem lê meu blog, eu, quando publico alguma coisa, eu não invento nada. Primeira coisa, olha só, estou garantindo, eu não invento nada, tá certo? E eu procuro a fonte original. Então, se eu vou procurar uma informação, eu vou na fonte original, vou procurar um livro. Aí, o que eu faço? Às vezes eu pego livros aqui, né? Esse aqui, não, eu pego um livro aqui, aí eu vou lá, no final do livro, tem aqui, ó, as referências, né? Quais foram os livros que esse cara usou para fazer o livro dele, tá certo? E aí eu vou listando aqui, já fiz isso muito, livros, né? Fui relacionando aqui, para ver se eu tinha, e às vezes eu botei livros para comprar baseado nisso aqui, nessa lista aqui, vou comprando, adquirindo, às vezes tem artigo, texto, às vezes quando o cara fala alguma coisa sobre um assunto, ele cita que aquilo ali foi publicado por onde tal, no negócio tal, eu vou lá para ver se eu consigo, eu já adquiri inclusive, né, artigos de revista, você consegue adquirir antigas de publicações do Uruguai para poder ver a fonte, qual foi o cara original, aí para você olhar se aquilo é bom ou ruim, algumas eu até achei ruim, né? Então, assim, eu vou na fonte. Então, quando eu publico alguma coisa no meu blog, eu estou querendo dar certeza para você o seguinte, quando eu publico é porque eu fui na fonte, eu conferi aquilo, confirmei, validei, aquilo ali tem consistência, parece verdadeiro. Se eu cometo erros, como todo mundo, posso cometer, não são intencionais, e houve um esforço honesto de evitar que aquilo acontecesse. O que muita gente não faz, tá certo? E tem muita gente repetindo. Eu até queria lembrar alguns casos interessantes, né? Por exemplo, recentemente aí eu já participei de muita comunidade, o Orkut então era muito legal, gostava muito do Orkut, tem muita discussão no Orkut, né? Então tinha uns casos assim, negócio, recentemente no Facebook teve uma discussão assim absurda, eu fico pensando como é que hoje em dia ainda tem as pessoas que entram nesse tal, tinha uma discussão lá de pessoas que diziam que Iku era orixá, falei assim, gente, Iku é um Adiogun, né? É um Adiogun. Iku é a morte junto com o Ofo, com Egbá, com Arum. Então a pessoa associando a orixá. Então a pessoa que chama Iku de orixá, cara, é o seguinte, ele não sabe o que é um Adiogun, o significado cosmológico daquilo. Se alguém quiser entender isso, a diferença de Adiogun para orixá, vai no meu blog, tem texto que eu falo sobre o cosmológico e eu explico essas coisas lá, tá certo? Então eu explico. Mas o cara que fala isso, confunde, ele não entende o que seja um orixá, cara. Ele não leu Oxatuá, tá certo? Ele não entendeu qual o sentido do orixá na vida das pessoas. Então, assim, quando o cara confunde Iku com orixá, cara, ele mostra assim, uma ignorância religiosa absurda. Aquela pessoa, cara, ele não tinha que estar falando sobre nada. Se isso for um babalô que falou, cara, olha, numa boa, tira esse cara, interdita ele, manda ele jogar pedrinha, cara, porque assim, não são coisas que se confundam, não tem capacidade, assim, não pode haver uma coisa dessa. E tava lá a discussão, gente questiona, não, gente que aprendeu assim, eu até entendo que o cara é bobo e aprendeu dessa maneira porque alguém ensinou para ele. Há muito tempo atrás, cara, eu tive um conflito em textos que eu faço alguns textos que geram polêmica com algumas pessoas, e como daqui a pouco um vídeo desse vai gerar polêmica. O vídeo era sobre... Tem uma pessoa que montou uma casa muito famosa lá no litoral de São Paulo, muito conhecida, eu vou falar o nome dele aqui não, né? Mas assim, é uma pessoa bem antiga no Brasil, ele era um professor de Yorubá, que veio da Nigéria para cá para ensinar Yorubá em São Paulo, e descobriu aqui que esse negócio de religião estava certo. Aí, pô, caraca, olha só, tem gente que disse que ele era muçulmano, aí ele voltou para lá, depois voltou para cá, Babalorixá, depois foi para lá, voltou para cá, Babalô. O fato é o seguinte, né? Ele inclusive esteve associado com Walter Mercado, aquele cara que fazia jogo de blues por telefone. Esse cara é um cara muito esperto, muito rápido, né? Tem várias mulheres, então já tive discussões aí, algumas discussões da época do Yahoo com as pessoas ligadas a ele, né? Porque a gente sabe das histórias, né? Mas passou, né? O negócio todo. Então ele montou uma casa lá, né? Então teve uma discussão que eu publiquei um texto sobre a Jé, e as pessoas da casa ficaram pau da vida. Isso foi uma discussão longa, cara, gente falando, até que entrou lá uma das mulheres dele, que tinha mais de uma, e é uma, inclusive, que devia me conhecer da época do Yahoo, porque que eu citei coisa lá, aí ela acho que proibiu todo mundo de falar e acabou aquela discussão, aquela thread de discussões que estava tendo lá, né? Porque o cara lá, ele fazia iniciações para a Jé, para as pessoas, eu já falei sobre isso, né? Caraca, gente, assim,
E aquelas pessoas da casa descartavam, não, são as grandes manas ancestrais, eles estão confundindo, assim, novamente, gente que não tem o conceito religioso. Não é isso, eu vou escrever sobre isso na série Cosmos do Bar, não são as grandes mães ancestrais, o cara, e o Adjogum também, se chamava os Adjogum, não, os Adjogum são os caras, como se fossem os pais ancestrais, que é coisa importante. Eu falei, gente, caraca, eu fico pensando assim, cara, o que essas pessoas falam para isso? Estão sendo um cara, eu fiquei assim, junto com esse Jiku, cara, isso me falta arma, assim, gente, caraca, nós estamos aí, 2020, essa religião não vai para frente porque, cara, tem um monte de gente puxando isso para trás. Então tem que ter alerta, né? Um outro caso que também foi recente no Facebook foi um idiota, cara, completo idiota. Ai, cara, que um marmoteiro, não vou dizer, eu idiota, imbecil. Ele gosta de ganhar dinheiro com IFA, né? E metido a um monte de coisa. E ele falou assim, uma postagem que ele colocou lá, dizendo para as pessoas que Iuá não tinha nada a ver com caráter, Iuá era o bem viver. Cara, isso é de uma safadeza tão grande, cara, porque assim, a pessoa que fala isso, ela está querendo destruir um dos pilares da religião, ou seja, a religião ela é baseada no caráter, e o A é uma das coisas mais importantes da religião. Lá naquelas meus textos sobre Cosmos Moral, eu explico isso para as pessoas, por que o A é importante. Quando a pessoa faz uma colocação dessa, diz, não, o A é viver bem, não tem nada a ver com caráter. Cara, ela está querendo só se justificar seus atos, ela quer fazer aquelas atrocidades, imoralidades, e quer que aquilo não tenha importância, as pessoas não precisam ter, como se não precisasse ter caráter. E não é verdade, cara. Eu queria até citar algumas coisas importantes, né? Esse negócio de caráter que eu aprendi da religião, eu já tinha, quem é do Candomblé tem essa noção do caráter importante, mas a parte mais importante, cara, eu vi nesse cara aqui, ou seja, o Babatunde Lawal. Eu conheci pessoalmente o Babatunde Lawal, ele esteve aqui no Brasil, tá certo, né? Eu encontrei com ele, discuti, conversei algumas coisas com ele, depois ele indicou esse livro dele, eu li, tem coisas importantes aqui sobre conceitos de religioso, e a parte do caráter está aqui, o que ele conseguiu no livro, né? Eu sabia que no livro está assim, está formatando, está fisicalizando aquele conceito de caráter, né? Que diz que o caráter, cara, é a beleza da pessoa, é o caráter que traz a beleza da pessoa, tá certo? Então, assim, não existe, né, pessoa, existem duas fases importantes, né? E o Aleuá, o caráter traz a beleza, e o Alecim, o caráter é a essência da religião, o caráter é o bom comportamento, tá certo, né, da pessoa. Existem o Driwal, né? E tem um provérbio popular deles que diz assim, o bom caráter é como um orixá. O mais que nós o cultivamos, mais ele nos favorecerá, tá certo? Isso é o caráter. Então, e o apelê é aquilo que as pessoas têm que ter e têm que desenvolver, tá certo? Principalmente o caráter, né? O segundo, o Driwal, né? A frase total é Iuá o Moemian, né? O bom caráter é a beleza das pessoas. Diz assim que não importa se uma pessoa tem beleza externa, se ela não tem a beleza interna, o Iuá, ela não vai ter beleza nenhuma, tá certo, né? Não tem beleza nenhuma, né? Então tem um verso, né, que diz assim, se a criança é bela, mas não tem caráter, ela não é mais do que uma boneca de madeira. O bom caráter é a beleza da pessoa. Uma mulher pode ser bela como um ebara. Se ela não tem caráter, ela não é melhor do que uma boneca de madeira. O homem pode ser muito habilidoso, como um peixe na água. Se ele não tem caráter, ele não é melhor do que uma boneca de madeira. Estilo do Yorubá, que fica repetindo as palavras, trocando as frases, né? Tá certo, né? Uma das características, um dos nomes que o Olodumare ganha, ele é o Oluiuá, é o senhor da existência, o senhor do caráter e da existência, tá certo, né? Então, a pessoa ideal, ela é dita com Omon Luabi, ou seja, é o filho do senhor do caráter, tá certo? Então, isso é coisa. Além disso, o Iuá determina o seguinte, por que nós somos especiais no mundo? Qual é a diferença entre nós, dos humanos e dos animais, dos selvagens? A grande diferença é isso, é a beleza e o caráter, porque nós temos a capacidade de ter o caráter, desenvolver essa beleza, enquanto os animais, o resto da humanidade, tem a natureza selvagem, eles não vão ter essa questão da beleza, vão agir, se matar, eles têm um modo de agir que não tem, então nós temos a beleza, e é isso que Deus olha na gente, é importante. Deus nos olha como reflexo do caráter e da beleza. É o Iuá que traz a beleza pra gente e nos faz, tá certo? Ser o reflexo dessa coisa da boa vida que a gente passa aqui, o reflexo de Deus nos olha por isso. Então, por isso temos a importância maior do que, por exemplo, os animais que estão por ali. Então, e aí a pessoa, cara, fazendo uma colocação lá como se fosse viver bem, fosse tipo assim, carpe diem. Cara, isso é o fundo, é o máximo do mau caratismo, né? Então, eu queria encerrar, já ficou tempo razoável aqui que eu tô falando, dizendo para vocês isso, que
Existem muita informação sendo publicada, aproveitem, use lá, tomem critério, tem muita coisa repetida. Por exemplo, eu publiquei um texto sobre o Olocum, já até comentei, né? Existe um texto sobre o Olocum que você vai ver tudo quanto é site, vira um texto, Você faz uma pesquisa, você descobre 10, é porque um fez, o outro sai copiando, tem muita coisa que é assim. Isso significa que o cara pode estar publicando uma coisa certa ou publicando uma coisa errada, tá certo? Então, tem que tomar um cuidado com esse tipo de abordagem e confirmar a qualidade da origem. Eu digo, eu faço a confirmação, mas não sei se todos fazem. Então, tome muito cuidado. Essa liberdade que as pessoas têm de publicar informação é bom, tem informações disponíveis, livros tratados, livros que você consegue baixar, acessar, você pode comprar com facilidade e tal. Você pode ter, hoje você tem mais acesso, né? O fato de ter livros digitais é muito melhor que você ter só livro físico, tem mais acesso à informação mais rápido, mas não deixe de ter atenção a isso, as informações e as fontes. As fontes são muito importantes, você brinca, as malditas fontes, é verdade, as malditas fontes. O que diferencia uma boa informação, daqui a pouco eu estou espirrando, o que diferencia uma boa informação da informação não é a fonte, a pessoa que foi numa fonte boa, confirmou aquilo e colocou. E a informação sobre a religião não é só a fonte também não, tem uma consistência. Não adianta você pegar uma fonte original e aquela informação ser ruim. Você tem que notar se aquilo ali tem uma consistência intrínseca nela, está com todo mundo. Assim como tem autores bons para publicar, autores ruins para publicar, vai lá. Então você procura aqui fazer aquelas listas de livros, fazer comentários e trazer informações que tenham base ali. Se alguém tiver dúvida, quando eu botar alguma informação no texto, por que você está fazendo essa afirmação? Cara, é só escrever por que você afirmou dessa maneira. Eu vou dizer de onde estava, de onde eu tirei, porque às vezes eu lembro de citar, às vezes não lembro. Eu não sou acadêmico, não tenho que ficar fazendo aquelas citações enormes, tá certo? Eu passo informações, algumas vezes eu acho importante, outras vezes eu não lembro e vou só colocando como informação. Mas é isso aí. Então tome cuidado, qualidade da informação ainda, isso domina esse negócio, é muito complicado, tá? Abraço a todos.